A Europa está unida contra as medidas do presidente Donald Trump, relativamente à imigração de cidadãos muçulmanos de alguns países de maioria religiosa islâmica. É importante começar por esclarecer que a porta não está fechada. A Casa Branca já referiu diversas vezes que os pedidos de imigração ou asilo continuarão a ser analisados individualmente e que, em alguns casos, haverá luz verde para a entrada. A medida é, sim, uma medida de alcance coletivo para que o país não se veja legalmente obrigado, pelas suas próprias leis, a ter que aceitar cidadãos cujo perfil, passado, ligações, possam levantar dúvidas, não só quanto às verdadeiras intenções pelas quais querem entrar em território americano, mas também relativamente à integração desses cidadãos na sociedade americana a médio e longo prazo. Temos na Europa vários exemplos de cidadãos muçulmanos sem qualquer ligação ao terrorismo, mas que querem viver em comunidade com outros muçulmanos. Bairros fechados, autênticos guetos e, como é óbvio, ninguém na administração Trump teria interesse neste tipo de consequência futura. Seria uma irresponsabilidade para com a sociedade americana, com o estilo de vida americano e com os ideais de união. E não nos podemos esquecer que é precisamente nesses bairros, como Leighton, em Londres, Molenbeek, em Bruxelas, Manchester, Avignon, Nice, Marselha, Amsterdão, Madrid, que se recrutam jihadistas. Muitas cidades têm o seu enclave muçulmano e em alguns sítios é inclusivamente imposta a Sharia, a lei do Islão, sobrepondo-se à lei do país onde vivem. Até mesmo para os mais moderados, acaba por ser difícil viver neste clima. Numa boa parte destas comunidades, os líderes religiosos são imãs que viveram em países árabes radicalizados e vêm para a Europa com a missão de radicalizar as enormes comunidades muçulmanas que aqui existem. O caso mais conhecido é talvez o do imã em Londres, Anjem Choudary, que já foi detido e condenado diversas vezes por incitamento ao ódio. Este homem vai à televisão regularmente e afirma que quer que a Europa se submeta à Sharia. Tem cidadania inglesa e não pode ser expulso. Seja nas ruas, nas mesquitas ou nas prisões, o recrutamento para o lado extremista da religião existe e está a crescer exponencialmente. A América, por exemplo, estima que 85% dos imãs em território americano são estrangeiros. 85%. Qual é a mensagem de um líder espiritual estrangeiro? Tratem bem o país que vos acolhe? Ou transformem-no? Recrutem para fazer crescer o Islão? De onde é que vêm estes 85% dos imãs? De que país? Qual é o séquito religioso? É que dentro dos puristas salafitas, os vários ramos estendem-se a todos os países muçulmanos, da Índia, passando pelo Paquistão, até Marrocos. E são eles que dão origem ao Estado Islâmico, à Al-Qaeda, à Irmandade Muçulmana, ao Boko Haram, etc. Ou seja, na Europa e nos Estados Unidos, temos permitido a entrada a esses líderes religiosos, em muitos casos radicais, e que na vida da comunidade muçulmana são bem mais importantes do que o governo do país que os acolhe. Os seus ensinamentos são mais importantes que as leis e as regras pelas quais nos regemos. E que são tão permissivas que eles as aproveitam para aumentar a influência do Islão. A América, ainda assim, tem feito um trabalho de filtragem muito melhor que os europeus. Analisam os pedidos de imigração de forma muito mais aprofundada e controlam muito mais os movimentos dessas pessoas no dia-a-dia. E mesmo com esse controle rigoroso, eles falham. Há erros. Não conseguiram evitar o massacre na maratona de Boston, levado a cabo por 2 irmãos chechenos islâmicos que mataram 4 pessoas e feriram mais de 200.
não evitaram o massacre em São Bernardino, onde um casal muçulmano matou 14 pessoas e feriu outras 22. O homem era americano, nascido em Chicago, mas ela era paquistanesa e viveu grande parte da sua vida na Arábia Saudita, onde se terá radicalizado. No Tennessee, em Chattanooga, 5 mortos numa base militar. O assassino nasceu no Kuwait. Em todos estes casos, as autoridades não conseguiram detectar o perigo. Bom, e se recuarmos ao 11 de setembro de 2001, todos aqueles terroristas eram imigrantes, com vistos para estudar ou para trabalhar. O grande erro que se coloca nesta situação é o facto da Arábia Saudita não fazer parte da lista de países cujo veto proíbe a entrada. É porque a Arábia Saudita é só o maior exportador de terroristas a nível mundial. Não há dúvida sobre isto. Mas é também um aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente. É também o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no fornecimento de petróleo. É também detentor de uma parte significativa de títulos de dívida pública americana. Colocá-los nessa lista era correto. Sem dúvida, era o mais correto. Mas financeiramente era desastroso para os Estados Unidos. Acabaram por tomar a decisão mais pragmática. Mas, obviamente, apesar de não constarem da lista, isso não significa que os Estados Unidos não pressionem os sauditas para um combate mais eficaz ao terrorismo, sob pena de daqui a uns anos, ou mesmo daqui a uns meses, passarem a constar da lista. Mas a Europa critica. Nós sim somos o exemplo. Há que abrir as fronteiras. Então vamos abrir as fronteiras, como temos aberto. E depois acontece o que aconteceu em Paris, em Berlim, em Nice, em Madrid, em 2003. Deixamos entrar imigrantes e refugiados, alguns com identidades falsas, e que nós não temos forma de verificar. Até damos subsídios e tentamos ajudar essas pessoas. E o resultado? Morremos às dezenas. Ou às centenas. E quantas pessoas mais é que vão ter que morrer na Europa até admitirmos que temos um problema? A partir de que número de mortos é que vamos identificar o Islão como a origem dos atentados? Ou vamos continuar a dizer que a motivação não era religiosa? Que o homem era maluco? O pai batia-lhe? Andava nas drogas? 50 justificações. Mas a única coisa que liga todos esses ataques é a religião. E os americanos, nisto, não são parvos. Analisaram os erros que eles cometeram e analisaram os erros dos europeus. E agiram. Tomaram as decisões necessárias para proteger o povo americano. Mas alguns, ignorantes, e com a mania que são moralmente superiores, protestam. Como se a decisão fosse motivada pela xenofobia e não pela necessidade de aumentar a segurança perante um risco real. Real. As pessoas nem querem saber de factos ou de números. Não querem. Só querem protestar. Só querem ser contra. Só querem estar do lado oposto. Não interessa se o Presidente tem razão. Eu não gosto dele, não vou estar de acordo com ele. Porque nós não vemos o perigo a crescer. Andamos tão focados na nossa tarefa humanista para que não nos critiquem que não fazemos a mínima ideia daquilo que se passa. Não temos a mínima noção. Em França, 60% da população prisional são muçulmanos. 60%. Mas no país, só 8% é que são muçulmanos. 8% a nível do país, 60% a nível das prisões. Em Inglaterra, só 5% da população é muçulmana. 5%.
Nas prisões, são 20%. Na América, a população muçulmana ronda 1%. 1%. Nas prisões, chegam aos 10%. Isto não faz soar o alarme? Não nos bate qualquer coisa aqui? Não nos acende uma luz dentro da cabeça? Será que somos incapazes de reconhecer que há recrutamento de criminosos nas nossas prisões para a causa islâmica? E aqueles que se opõem, o que é que apresentam para sustentar o argumento deles? Factos, zero. Números, zero. Não pesquisam, pois do alto da sua superioridade moral são demasiado arrogantes para se munirem de argumentos. Demasiado arrogantes. São contra. Porquê? Porquê que é contra? Eu sou contra. Não gosto do Trump. É xenófobo. Mas olha, estão aqui estes números. Isso é falso. Isso é fake news. Isso é factos alternativos. Eu leio o público. Deus me livre. Deus me livre. Factos são factos. Podemos é ter opiniões divergentes sobre como lidar com os factos, mas não os podemos negar. A comunidade islâmica precisa de fazer muito para limpar a sua imagem, a começar por denunciar os radicais. Mas para isso, tem que deixar de pensar nisso como uma traição. É que traição é haver uma maioria islâmica que quer viver em paz e haver uma minoria que provoca o caos e suja a imagem dessa maioria. Mas se os governos começarem a atuar e a pedir satisfações a essas maiorias, pode ser que eles próprios comecem a ajudar a resolver esses problemas. É que até lá vão ter que lidar com as consequências. Mário da Costa, para o relatório prioritário. Até à próxima.